Ô Chico, vamos lá. Você fala de Coringão, então eu quero te perguntar agora do Coringão, cara. Vamos lá. Ó, a gente passou o pão que o diabo amassou nos últimos anos para Jesus. definir aí a situação do Coringão, tá? Mas eu já vou logo nesse ponto, que é o que tá agora muito em discussão, que é sobre esse super patrocínio que o Augusto trouxe pro Corinthians, né? 360, 70 milhões, né? Se for levar ali tudo que chegou. E realmente, né, cara, o maior patrocínio que já chegou para um clube de futebol na história, isso é muito grande mesmo. Muita gente desconfiada pela herança que a outra diretoria deixou, por causa da taça e tudo mais, o que eu acho justo o torcedor desconfiar. Mas como é que você vê, cara? O que você achou desse novo patrocínio do Corinthians, que é realmente, assim, se tudo ocorrer bem, extraordinário para o clube, né? Bom, primeiro que eu achei incrível, né? E aí você entende, e aí você fica lamentando como os caras não aproveitam a marca Corinthians. Exato. Porque o Flamengo hoje é um clube autossustentável, porque sofreu lá atrás e tal, mas o Flamengo está sendo hoje aquilo que a gente sempre imaginou que ele pudesse ser pelo seu maior patrimônio, que é a sua torcida. Tem um capital absurdo, cara. Sim. De consumo, de marketing, de mídia. E o Corinthians é a mesma pegada. Pô, o Corinthians é absurdo, cara. Pô, dei o exemplo aqui, cara. A avalanche que a gente sente quando fala de Corinthians, quando chega nos locais onde tem corintiano, é um negócio maluco. E o torcedor do Corinthians, como a maior parte dos torcedores brasileiros, ele é insano pelo clube. Ele faz coisas inacreditáveis pelo clube. Então, você tem uma marca, você tem um navio, um transatlântico desse tamanho nas mãos, e você não conseguir vender patrocínios de uma forma correta, séria, né, como foi em alguns casos aí, não dá pra acreditar. Não dá pra acreditar. Então, assim, quando o Augusto chega, eu tenho como hábito não escrever o que dirigente fala. Claro. Porque não é nem por uma questão contra o dirigente. O futebol não permite. O que o cara diz hoje, amanhã não se confirma. Mas o que eu estou gostando no Augusto, ele já tem cumprido algumas coisas que ele falou. E de forma muito rápida. Então, opa. Então, assim, não é uma promessa vazia. Tem a questão Gabigol, tem a questão que ele... E aí eu acho que, assim, ele tá criando... A única coisa que ele tá fazendo é criando uma pressão para ele desnecessária, né? No momento que ele diz, não, acabou a farra de todo mundo, nós vamos chegar para ganhar título, nós vamos trazer grandes jogadores. Irmão, você vai ter que cumprir, entendeu? É a única coisa. Mas, afora isso, ele falou que ia conseguir patrocínios mais caros. Conseguiu. Inclusive, ele bloqueou alguns que já estavam para vir porque tinha maiores. E provou. Né? Provou e disse. E a grana já entrou. Já entrou aqui, luvas e tal, já entrar. E aí isso... Pô, o Corinthians não pode ter a dívida que tem com a marca que tem. Só que isso demora um tempo, né? Então o que precisa? Precisa realmente de você saber vender o clube, você ter... criar nesse torcedor que tem um consumo muito grande, algo que seja interessante para ele, né? Porque, pô, o torcedor quer consumir, quer, mas ele precisa... que o time seja minimamente interessante, competitivo, que o cara goste de ir pro estádio e não ir lá pra tomar 5 do Bahia. Exato. Porque aí, irmão, não tem, o cara no dia seguinte não vai consumir nada do Corinthians. Então, muitas vezes a gente inverte essa lógica, né? Tem que economizar pra ganhar dinheiro no futebol. Não. Você tem que investir no futebol pra que o futebol te dê retorno. Hoje as premiações, cara, você ganha uma Copa do Brasil, salvou o ano. Você ganha até as premiações do Brasileirão, cara, estão altíssimas. Libertadores, então, cara, dá uma fortuna, cada jogo ganho. Mas você tem que estar nela, né? O Corinthians não tá esse ano. Exatamente. Tem que brigar pra voltar. Como o Grêmio ficou 3 anos sem estar, como o São Paulo ficou 3 anos sem estar. Então, assim, você tem que ter hoje, com a competitividade que a gente tem hoje, você tem que investir, cara, não adianta. E aí eu tô gostando que, primeiro ele jogou pro Cifute essa análise dos caras que ele está contratando. Que estão chegando para ele, estão dizendo o seguinte, ó, esse lateral aqui, esse Diego Palacios, ele tem um scout de tantos cruzamentos, tantas bolas defensivas e tal, teve o melhor índice aqui de desarme e tal. De desarme no futebol onde ele estava jogando, lá no Los Angeles Galaxy, que tudo bem, a Major League Soccer, mas ok. Ele foi destaque lá onde ele jogou, mas é um cara de seleção equatoriana, a gente tem os dados aqui, tá livre no mercado, sem custos, opa, traz. Félix Torres, mesma coisa, tal. Gustavo Henrique, eu tô achando interessante, sabe? Garro. O Rodrigo Garro, mesma coisa. No Tajeres, destaque do futebol argentino, 25 anos, ou seja, jovem. Pode ser um novo Matias Rojas? Pode.
Porque a gente nunca sabe, né? Mas o Rojas, você não achava que ele ia ter o ano de bagre que ele teve. Tipo, ele tava bem lá no Racing. Óbvio que não, óbvio que não. E o pior é que depois que surgiram as notícias de que ele não estava recebendo, aí você fica com essa dúvida. O próprio Augusto falou isso. Né? A parada que eu acho interessante dessas contratações do Corinthians agora é que eu tô nem falando em questão de qualidade de jogador, é porque a gente já viu tanta coisa no Corinthians nos últimos anos que assim, nenhuma dessas contratações parece estranha. Você entende o que eu quero dizer? Isso. Porque justamente por isso, né? Porque ele deixou muito claro de onde está vindo, os valores envolvidos. Isso é importantíssimo. É importante. Um Jonathan Cafu ganhando 300 mil reais por mês. Não, cara, a gente viu recentemente no Santos um monte de jogador lá recebendo 800, 900 mil. Você, cara... Mas inclusive teve uma galera que ficou tirando sarro por causa do Gabigol, que eu acredito que tenha tido a negociação sim, por mais que os dirigentes não vão dizer. Acredito. Claro que teve. Mas eu prefiro ver o meu clube arriscando um Gabigol do que negociando, por exemplo, com o Jonathan Cafu, com todo respeito. A questão que é o que o Grêmio vive com o Soares. Você tem o dia seguinte, né? O grande problema de você negociar com o Gabigol é você trazer alguém que não esteja à altura, e eu não falo nem uma questão técnica, uma questão de marca. Porque é óbvio que o Augusto quer chegar com alguém sendo a bandeira dessa gestão dele, trazendo um grande craque, fazendo um grande lance. Como o Alberto Guerra chegou no Grêmio trazendo o Soares. Pronto, ele salvou a gestão dele. Ele chegou trazendo o Luizito Soares. Acabou. Foi o que o Andrés fez com o Ronaldo. É isso. Você chega, pá, com cartaz. E o Augusto queria fazer isso com o Gabigol. Seria um grande lance. Se ele jogasse ou não, era outro esquema. Mas seria um grande lance. Você tirar do Flamengo um ídolo e um cara que ainda com idade, enfim, poderia performar, que realmente tem a cara... Poderia ter a cara do Corinthians, porque é um personagem também, né? O Gabigol é um personagem do nosso futebol, ele provoca, ele sabe como mexer com as torcidas e tal. Eu acho que daria certo. Mas não deu. E agora? Aí agora você traz um cara que você só justifica pelo scout, esse é o problema. Você diz, não, mas esse cara aqui tem tantos gols no futebol mexicano lá, como o Grêmio queria trazer o Funes Mori. E tomou um chapéu do Pumas. E aí, porra, você tem o Soares, e aí no outro ano você toma um chapéu do Pumas pelo Funes Mori. E aí, por mais que o Funes Mori seja um cara de 32 anos, faça muitos gols no futebol mexicano, pô, torcida a galera gosta dele, né? Então, a torcida sonhou com o Gabigol, entendeu? Então agora eu acho que ele tá num brete, assim. Ele tá... mesmo que o Luiz Henrique, por exemplo, venha, que eu acho difícil pelos valores. Parece que já saiu que não... O Fluminense tinha desistido. Não, mas os caras querem 18 milhões de euros. Então, muita grana. Não dá. Isso aí o Benfica pagou pelo Marcos Leonardo. Não, que tem 20 anos, é mais novo que ele. Eu acho bom jogador, mas é muito caro. E mesmo assim, não seria. Não. O Luiz Henrique chegou. Baita jogador, fazer uma parceria com o Yuri Alberto, legal. Mas e o Gabigol? Então, isso vai marcar a gestão dele. Mas aí foi ele que resolveu revelar a negociação e tudo mais. A não ser que ele consiga dar a volta por cima e trazer um cara do mesmo tamanho. Aí que está. Que aí, né? Porque aí a gente sempre vai parar num cara que todo ano vem pro Brasil, que é o Cavani. Todo ano ele vai vir. Mas eu acho que o Augusto, ele precisa de um atacante. Ele vai, né, deve estar buscando aí um cara pra fazer aí. E acho que a ideia dele é até dar uma sombra ali pro Yuri, né? Porque, imagine, você é o Yuri, ganha uma grana absurda. Você fica confortável ali, não tem ninguém no seu cangote, cara. Quem é? Mas o Yuri é impressionante, cara. Ele não joga essa bola que ele não jogou ano passado. Ele é melhor. Ele chegou muito bem, cara. Ele chegou muito bem, mas... bom, aí tem a questão ele, o Rojas, todo mundo, né? Pois o Romero foi o destaque do Corinthians. Aí o Romero começou a jogar. E também, ô Chico, aí outra pergunta que eu vou te fazer. Tinham muitos jogadores que lá estavam que não dava mais há muitos anos, né? Eu converso diariamente com a torcida, cara, assim como você também, com o seu canal, e assim, tava intragável alguns jogadores que inclusive saíram agora. Então dá um fôlego pro time, tanto financeiramente na folha, como trazer os novos reforços. E aí eu quero te perguntar, o que você achou desses reforços que chegaram até então? Pro Corinthians como um todo, porque o corpo defensivo mudou bastante, então a gente vai ter uma zaga agora com o Veríssimo, Félix Torres e o Palácios ali, o Fagner deve continuar. O Gustavo Henrique tá contratado. E o Gustavo Henrique, mas não sei, deve ser reserva talvez. Acho que sim, mas aí tem uma questão envolvendo Copa América, né? É verdade. O Félix vai, o Veríssimo daqui a pouco pode ir pra seleção brasileira. Verdade. Então você precisa ter elenco, né? São 9 rodadas. Aí pro Palácios tem o Hugo também. Isso. Que vai estar ali. Falta uma sombra pro Fagner, né? Eu acho que tinha que ter um titular no lugar do Fagner, mas... Eu até falo sombra, porque pelas informações os caras chegaram no Fagner e disseram, irmão, vamos acordar? Que bola ele tem, né? Mas assim, faltou muito em comprometimento assim no ano passado. E o caso do Fagner, eu até falo sempre pra galera, eu falo, o caso do Fagner, diferente do Gil, diferente do Fábio Santos, não é que ele, ao meu ver, não tem mais lenha no Corinthians. Eu acho que no caso dele, ele deu uma desgastada.
com a torcida e com aqueles lances de perder pênalti, Perdeu pênalti pra caramba. do caramba, deu uma desgastada. Mas enfim, o que você acha desses novos reforços que chegaram? Não, Principalmente ali na parte defensiva, porque era um problema pro Corinthians. eu né? acho bons, eu acho que são reforços interessantes. Eu cobro do dirigente criatividade, porque é muito fácil você ter a grana do Manchester City e aí você traz o Haaland, o Bernardo Silva e o De Bruyne e pronto. Mas quando no Brasil, você tem que ter criatividade. Então eu cobro isso do dirigente. Pegar um jogador que tá saindo livre lá, que ninguém sabia, não sei o quê. O cara quer voltar pro Brasil e tal, ou então tô com uma grana aqui pra gastar, vou no cara certo. Porque não tem como você saber se o jogador vai dar certo ou não. Né? O Luan chega no Corinthians, né? A galera imaginou que fosse dar, não deu. E tem muitos exemplos assim. Mas existe uma margem de erro que ela é menor. O Flamengo, quando monta o super time, cara, ele tirou o Arrascaeta do Cruzeiro, ele tirou o Gabigol do Santos, ele pegou o Bruno Henrique também, ele montou um time que ali você sabia, cara, é muito difícil não dar certo. Pegou o Gerson, aí Pablo Mari, Felipe Luiz, mano. entendeu? O Pablo Mari, pra mim, foi Esse muito foi surpresa. Não, pô, e a gente Esse eu não comprou por 1 e ainda esperava. por 10 ainda. Esse Foi eu não uma esperava. negociação que... Mas é a margem de erro. É. Você trouxe um time que você fala assim, cara, você foi no principal jogador do Santos, do Cruzeiro, entendeu? Você montou um time. Era muito difícil dar errado. Só que nem todo mundo consegue fazer isso, né? Então, você tem que ter criatividade nesse momento. Eu acho que o Corinthians está tendo. Só que eu ainda acho que hoje, por exemplo, a gente até no Jogo Aberto trabalhou isso. Botou lá o novo time do Corinthians. Aí você tem Cássio, Fagner, Félix Torres, Veríssimo e Palácios. Aí meio de campo. Fausto Vera, Ranielli, Garro. Rojas. ainda tem o Maicon e o Rojas. Mas tá, Fausto Vera, Ranielli, Garro, Yuri e Romero. Tá, é um time que dá pra começar o Paulista contra o Guarani. Mas se dá uma dor de barriga em um ali, Não tem reserva. pois é. Então assim, falta, porque saíram acho que 11. Saiu muita gente. Saiu uma galera. Entendeu? Então, assim, precisa ainda. E tem essa dificuldade, né, que o Augusto falou, que tá tentando até mudar no estatuto. Oficialmente ele começou a trabalhar tem 8 dias. Pois é. E aí saiu também, né, o negócio do Moscardo hoje, né? Que Sim. porque o Augusto já falou que se o PSG não se decidir até sexta, que não vai mais. Que ele vai ficar no Corinthians e vai se tratar aqui e tal. Isso eu até não sabia. Eu acho que saiu hoje Porque isso. eu Acho que saiu achei, hoje. de verdade, eu achei a declaração do Sheik lá pro L'Equipe, dizendo que é uma situação desconfortável, né? Ele vai fazer uma cirurgia, então vamos ver como vai ser. Eu achei normal. Porque assim, o acordo foi feito, não sei como surgiu essa lesão, porque ele terminou o campeonato jogando, mas ok. Tem que fazer uma intervenção cirúrgica, que ele vai ficar 3 meses de fora, vai se recuperar o restante do tempo no Corinthians e no meio do ano ele vai. Qual é a surpresa? É óbvio que o PSG sabe que ele precisa se recuperar para depois confirmar o negócio. Eu não vi polêmica. Mas se o Augusto disse isso, Aqui, eu acabei de tem que pegar a definir. notícia na ESPN e falou aqui, ó. A ESPN apurou que o presidente do clube, Augusto Melo, ligou para o representante do PSG e deu ultimato, dizendo que se o atleta não assinar contrato com os franceses até a próxima sexta, dia bom. 12, ele quer que o Moscardo retorne pro Corinthians, um negócio desfeito. Que já era uma postura dele. Ele não queria vender, desde Isso, sempre isso. vender. Mas assim, vamos Olha, combinar. firme, É hein? uma grana absurda Firme, hein? também, né? milhões de euros. Com mais 2 de bônus, grana, mano. 22, e o Corinthians ainda conseguiu roubar, entre aspas, né? Uma porcentagem que era do jogador. Que era do negociou jogador. para ficar um pouquinho mais dessa grana. E aí o jogador ficou com 7,5% do total. E aí tem que tomar cuidado, porque eu vejo uma galera assim, não, pô, agora chegou o patrocínio, gente. Peraí. Tipo assim, o Corinthians deve muito, né? Então precisa dessa grana também. É claro que o Moscardo, titular, mais um ano aqui. Só que assim, e a cabeça do jogador? Que, Não, segundo o próprio Augusto e o Rubão, eles disseram, cara, a gente falou com ele e ele disse pra gente, eu acho que o meu ciclo no Corinthians acabou. Irmão, Assim, você tem 20 anos. 6 meses de titular. Mas ele chegou no clube com 12 anos. Tá, tudo bem. Mas É assim, que a gente não vê essa parte, né? mas ele disse que o jogador falou pra ele, meu ciclo encerrou. Porque aí já tá com a cabeça em Paris, né, irmão? pois é. Pô, E é natural, né? Moleque ainda. como que você trabalha isso? Pois é. 22 Aí vê essa milhões lesão de do euros. Nada, lesão esquisita. Mas Mas o chegaram que- a cogitar que fosse câncer. Câncer no pé, Caralho. No início falou, suspeito de câncer no pé. Aí viu que não era isso. A questão é que a grana ela só ia entrar no meio do ano mesmo, de qualquer forma. O que me surpreende é a assinatura. Aham. O Augusto tá obrigando agora o clube a confirmar aquele. É um contrato de intenção, né? E tal, mas já amarrar o jogador, né? Isso surpreende.